O material de vocês, a gente vai trabalhar com alguns gráficos. Eu vou explicar bem rapidamente como é que a gente representa cada gráfico desse, porque eu não vou pedir para que você construa o gráfico. Eu só quero que você saiba ler, entender como é que ele surgiu, como ele foi construído e saber corresponder um gráfico com uma massa de dados, tá? Aqui eu tenho uma massa de dados. Essa minha massa de dados deixa eu ver aqui qual é o contexto. Produção de arroz no município X, de 84 a 94. Ou seja, tem a produção de arroz durante 10 anos de um determinado município. Esse gráfico aqui, o 2.1, ele é chamado de gráfico em curvas ou em linhas. Gráfico de curva ou gráfico de linha, tá? Então, como é que isso é construído, gente? Olha só, eu tenho uma tabela e essa tabela ela tem duas grandezas. Anos, ou seja, o tempo, e a quantidade em 1000 toneladas de arroz. Como é que esse gráfico foi feito? Isso aqui é uma maravilha para se fazer no Excel. Se tu sabe Excel, tu vai dominar o mundo, viu? Isso aqui tu puxa tudinho, bota lá inserir gráfico, sai isso aqui. É super fácil. No Excel, né? Para fazer na mão é um saco. Então é por isso que eu não vou exigir de vocês que vocês construam o gráfico para mim. O que eu vou pedir na prova é que vocês saibam de onde vem o gráfico, como é que ele surgiu. Na verdade, assim, o que eu vou querer é que você relacione um gráfico com uma massa de dados. Então vamos lá. Aqui eu tenho duas grandezas. A grandeza tempo eu coloco no eixo X e a grandeza produção, quantidade de produção eu coloco no eixo Y, tá? Eixo X, eixo Y. Então eu tenho assim, duas grandezas, eu vou relacionar num gráfico. Existem alguns gráficos que eles... Já saiu tudo aqui. Que eles conseguem relacionar três grandezas. Mas o que a gente vai ver, geralmente, esses gráficos de linha, o gráfico de barra e o gráfico de coluna, sempre são duas grandezas. Os gráficos de setores é para mais de dois valores, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui 1984, 816 mil toneladas. Então tá aqui 1984. Tá vendo que ele começa aqui por um valor entre 500 e 1000? Por quê? Porque 816 está entre 500 e 1000, mas está mais perto de 1000. Então ele faz o pontinho aí, tá? Então aqui 85, no ano de 85 a produção foi de 904. Então é quase 1000, colocou o pontinho aqui. E 86 a produção superou as 1000 toneladas, 1203 toneladas. 1.203 milhões de toneladas, no caso, porque é 1000 vezes 1000. Então, aqui 86 ultrapassa a linha do 1000. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse gráfico, tu já sabe de que gráfico a gente está falando, eu vou fazer um croquis, tá? Um esboço do gráfico e vou mostrar aqui na mesa como é que vai ficar. Então, nota como é que isso é feito, para que tu entendas a construção, tá? Em 84 a produção foi de 816, então 816 por aqui. Marquei o ponto. Em 85, um pouco acima, quase no 1000. Então na direção do 85, só que um pouco abaixo do 1000. Marquei o ponto. Em 86, ultrapassa os 1000, então vai para 1200. Então em 86 eu tenho que ultrapassar o 1000. Tá aqui, ó. Em 87, um pouco abaixo, tá? Por quê? Porque a produção diminuiu. Aqui era 1200, aqui 1100. Então, um pouco abaixo do 1200. Vou apagar aqui. Em 88, 1239, passando um pouquinho aqui, ó. Eu tenho que ligar para cá, tá? É assim. Só que vai ficar muito poluído se eu puxar todos.
89 agora. 1560, então pode jogar aqui na direção. Certo é eu fazer com régua. Tem uma régua aqui, mas... Então pronto. Continua, né? Então eu vou apagar isso aqui para despoluir o meu gráfico. E agora, por que isso é um gráfico de linhas ou um gráfico de curvas? É porque eu só faço ligar os pontos aqui, ó. Esse com esse com esse com esse, olha a queda, crescimento acentuado, crescimento e assim por diante. Aí eu vou. Então isso daqui é um gráfico de linha ou um gráfico de curvas. Os outros dois gráficos eles são bem parecidos. Vou mostrar aqui o gráfico em coluna e o gráfico de barra, tá? Gráfico de coluna. Gráfico de coluna por quê? Porque tem essas colunas aqui, tá? Então aqui, essa tabela, sempre que a gente vê um gráfico, gente, os dados de um gráfico eles já foram organizados numa tabela. É melhor até a gente ver a tabela, mas nem sempre a tabela está disponível. Às vezes é mais fácil visualizar algumas situações pelo gráfico, que eu olho e já sei. Por exemplo, esse gráfico, ele tem aqui as regiões fisiográficas do Brasil, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e a área de cada uma delas. Então, de cara, eu posso analisar esse gráfico, essa tabela sem problema nenhum. Mas de olhar o gráfico de cara, eu já sei que o norte é muito maior do que as outras regiões. Então por que a gente vê gráfico lá no Jornal Nacional, nos jornais eles colocam lá os gráficos? Porque os gráficos eles são uma maneira desenhada de se transmitir uma informação. E eles trazem uma grandeza de informação muito grande. Então o que acontece? Rapidamente, ao olhar um gráfico, eu consigo já extrair muita informação dele. Então aqui é a mesma coisa, olha. A gente tem a região norte e a área em quilômetros quadrados que a região norte ocupa. 3.581.180 quilômetros quadrados. A região nordeste ocupa 965.652 quilômetros quadrados. A região sudeste ela ocupa 1.260.057 quilômetros quadrados e assim por diante. E aqui no final tem o Brasil. Aqui o Brasil ele tem uma área que é a soma de todas as regiões de 8.511.965 quilômetros quadrados. E esses dados dessa tabela foram organizados nesse gráfico. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer aqui rapidinho. Então eu vou montar um gráfico que nem aquele, mas eu fiz uma adaptação aqui, tá? As regiões e aqui a área. A área eu coloquei um K, esse K tu já sabe K, já sabe o que é K, né? K é da ordem de 10 a terceira, ou seja, 1000. Um K é 1000, ou seja, 1000 o que? Só que é 1000 vezes 1000 no caso aqui do gráfico, tá? Então é 1 milhão de metros quadrados, 2 milhões de metros, é isso mesmo. 1 milhão de metros quadrados, 2 milhões de metros quadrados, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Então, o norte, ele está onde? O norte, ele tem quase 3 milhões e meio de metros quadrados. Então, o norte vai ficar aqui, ó. E o nordeste? Qual é a área do nordeste? Quase 1 milhão de metros quadrados. Então, só que aqui eu vou montar um gráfico de barra, tá? Não é igual ao outro. Quer dizer, tu tá vendo que é igual. Para montar é igual. O que muda? O efeito gráfico, mas é igual. O sudeste tem um pouco mais de 1 milhão. Então, sudeste, 1.200.000. Tá aqui o sudeste. O sul. O sul é o menor, né? Então o sul tem que ficar aqui.
Embaixo, olha só, a altura dele é embaixo de 1 milhão. E o Centro-Oeste, quanto é? 1.800.000, né? Então é quase 2 milhões. Tudo torto. Espera aí. Vou botar aqui um pouquinho abaixo de 2 milhões. Tá aqui o ponto. Tá aqui o ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar e deixar só os pontos. Por quê? Porque senão o meu gráfico vai ficar muito poluído. Então, aqui. Tá aqui meus pontos, tá? Esse. Qual é a diferença aqui? Aqui, se eu ligasse esses pontos, eu ia ter o quê? Um gráfico de linha ou um gráfico de curva. Só que aqui eu vou fazer uma barra para cada um. Então o que eu vou fazer, ó? Uma barra que vai até a altura lá. Aqui bem pequenininho. E aqui, pronto. Olha que lindo. Um gráfico de coluna, tá? Gráfico de coluna é quando eu levanto uma coluna, um prédiozinho, até o ponto em que essa unidade foi representada numericamente. Tu vê que a construção é igualzinho lá ao outro. O que muda? Muda o exemplo, a simbologia, o grafismo, mas é a mesma coisa, tá? A construção, a ideia de relacionar duas grandezas é igual, é idêntica. Isso daqui é o gráfico de coluna. Coluna. E o gráfico de barra? O gráfico de barra eu não vou nem fazer. Vou mostrar aqui o gráfico de barra e mostrar a diferença do gráfico de coluna para o gráfico de barra, que é ínfima, tá? Então o que você está notando aí? Esse é o gráfico que a gente acabou de desenhar, o gráfico de coluna. Mas aqui o exemplo 2,3, 2.3 é o gráfico em barra. O gráfico em coluna e o gráfico em barra, os dois são gráficos diferentes que representam a mesma situação, que é a área fisiográfica das regiões brasileiras. Então, olha só, aqui o gráfico de barra, ele é a mesma coisa que o gráfico de coluna. O que mudou? Aqui no eixo X eu tinha a região e aqui no eixo Y eu tinha a área. Aqui no gráfico em barra eu tenho no eixo Y a região, que estava aqui, e aqui no eixo X eu tenho a área, que estava aqui. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu tinha o mesmo gráfico, tá? O mesmo gráfico, só que ele foi rotacionado. Então eu tinha isso aqui, aí eu virei ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele estava em pé e agora ele está deitado. Mas é a mesma coisa, gente. Ele mudou a ordem aqui também. Aqui ele botou do maior para o menor. Norte, aí depois ele já pulou para o Centro-Oeste. Por quê? Porque o Centro-Oeste ele tem a segunda maior área do Brasil depois do Norte. Então ele organizou aqui Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste e Sul. Ou seja, ele organizou do maior para o menor em área. Mas é a mesma coisa. E se eu fosse montar, você ia montar igualzinho. Você ia pegar a região norte e saber onde é que está a área dela. Tá aqui, ó, um pouco depois do 3.500. Então você ia fazer um pontinho aqui. No final das contas, você ia puxar uma barra até o ponto em que você marcou. Tá ok? Então, a gente já viu aí o gráfico de curva, o gráfico de coluna e o gráfico de barra. Só falta o gráfico de setores. Vamos já ver. Não vou desenhar o gráfico de setores, tá? O gráfico de setores, para ele ser bem desenhado, ele precisa inclusive de você saber o percentual, a área,
de cada setor, o ângulo central de cada setor. Então, eu não vou pedir para você fazer isso. Eu não vou nem pedir para você fazer os outros, que é fácil. O gráfico de setores, por que ele é chamado de gráfico de setores? Às vezes a gente ouve lá o gráfico de pizza, porque é redondinho e é fatiado. Mas cada fatia dessa de pizza, que parece um triângulo, mas tem a borda arredondada, ele é chamado de setor. Isso daqui, essa área de azul, essa área de vermelho, essa área de roxo, essa área de amarelo, elas são chamadas de setores circulares. Dá para calcular o ângulo de cada um, dá para calcular a área de cada um. Então, como eles são setores circulares, isso é chamado de gráfico de setores. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho produto e quantidade. Café, produção de café 400 mil toneladas, produção de açúcar 200 mil toneladas, milho 100 mil toneladas e feijão 20 mil toneladas. Se o feijão é o que é menos produzido, 20 mil toneladas, o feijão vai ser esse roxinho aqui. É óbvio que ele ocupa uma área menor. Por quê? Porque ele produz menos. Essa área ela é condizente com a produção, tá? Quando você joga lá no Excel, monta essa tabela no Excel, aí tu clica, marca a tabela toda, vai lá em inserir gráfico e coloca lá gráfico de setores. Vai sair isso aqui prontinho, facinho, tá? Eu não vou ensinar vocês a montar, porque não é o nosso objetivo aqui. Eu não quero que tu saiba montar, eu quero pelo menos que tu saiba ler o gráfico. Então, esquece a tabela, olha só para o gráfico. Eu sei que o que é mais produzido, gente. De cara, eu sei que o café é mais produzido do que os outros. Aí aqui no desenho do café está a quantidade. De cara, eu sei que o segundo mais produzido é o açúcar. O terceiro é o milho e por último é o feijão. É para isso que serve o gráfico de setores. Só que a gente usa aqui 1, 2, 3, 4 elementos, tá? São duas grandezas, produto e quantidade. E na grandeza produto eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Aí dá bacana para eu usar o gráfico de setores. Mas se eu usar 20, 25, 30, 50 elementos aqui nos produtos, aí é melhor eu colocar barra. Aí eu vou ter lá 50 barrinhas, 50 coluninhas, tá? Porque se eu tivesse 50 elementos aqui e fosse usar o gráfico de setores, ia ficar muito fatiado aqui. Ia ficar muito fatiado, então não é legal. Então cada tipo de gráfico é usado para uma situação diferente. O que importa aqui é que você saiba ler o gráfico, interpretar o gráfico. Não saber construir o gráfico não é o teu objetivo e também não é o meu objetivo, tá?